O Britannic. Ele foi a terceira embarcação construída para a Olympic Class. Seus irmãos eram o Titanic e o Olympic, todos projetados pela Harland & Wolff em Belfast para a White Star Line. O Britannic teve seu projeto totalmente alterado após o naufrágio do Titanic. Contudo, com a chegada da guerra, ainda em sua construção, ele foi transformado em um navio hospital antes mesmo de entrar em operação comercial. Essa é a história completa do HMHS Britannic. O RMS Olympic foi lançado em outubro de 1910 e realizou sua viagem inaugural em 11 de junho de 1911, enquanto o Titanic foi lançado em maio daquele ano e teve sua viagem inaugural em abril de 1912. A construção do Gigantic começou pouco depois, com o batimento de sua quilha em 30 de novembro de 1911, seu comissionamento originalmente previsto para o início de 1914. Os trabalhos se iniciaram em um bom ritmo, porém rapidamente foram ofuscados pelo naufrágio do Titanic em 15 de abril de 1912, com todos os engenheiros aguardando os resultados das comissões de investigação britânica e norte-americana, bem como as recomendações a serem incorporadas ao novo navio. As investigações acarretaram em muitas mudanças. A primeira delas foi no próprio nome. Após o naufrágio do Titanic, o nome Gigantic foi alterado para Britannic, que já havia sido empregado em 1874 pela White Star Line em outra embarcação de muito sucesso, com o SS Britannic. A companhia sempre negou que sua intenção original era chamá-lo de Gigantic, porém é reconhecido que esse nome foi considerado, além de cartazes antigos e jornais da época apoiarem esse fato. Os trabalhos de construção foram retomados meses depois e várias outras mudanças de projeto foram implementadas, principalmente nas partes relacionadas à segurança. Um casco duplo foi adicionado. Os compartimentos estanques centrais foram reforçados, como esta tendo sido uma falha do naufrágio do Titanic. Botes salva-vidas com capacidades para todos a bordo foram adicionados. Os novos compartimentos estanques permitiam que o Britannic se mantesse à tona com até 6 deles inundados. Além disso, enormes turcos foram instalados a fim de permitir que os botes fossem abaixados com maior rapidez, mesmo que o navio estivesse adernando para um dos lados. A White Star Line também publicou folhetos detalhando as melhorias de segurança do Britannic para combater a má publicidade gerada pelo Titanic. Outra modificação foi na junta de expansão do navio. Diferente de navios modernos que podem ser bem flexíveis em ondas durante tempestade, os navios da época possuíam um casco muito rígido, podendo causar rachaduras em sua estrutura. Para isso, a junta de expansão foi criada para diminuir a rigidez do casco. Quando a proa está subindo em uma onda, a junta de expansão encolhe. O oposto acontece quando a embarcação fica no meio de uma onda, pois a junta de expansão se estica levemente. No caso do Britannic, a junta de expansão foi modificada de um formato em V do projeto original para um formato com círculo no ponto mais abaixo da junta de expansão. Isso aconteceu por uma desconfiança da Harland & Wolff em relação à quebra do Titanic ao meio, que naquela época era apenas um grande boato. Com o tempo, o formato em V da junta de expansão ia se desgastando e causando rachaduras. O novo formato posto no Britannic diminuiria a formação dessas rachaduras que poderiam levar o navio para a doca a fazer reparos várias vezes. O Britannic foi lançado ao mar em 26 de fevereiro de 1914, sob o olhar de centenas de espectadores. Foi um dia muito movimentado para a cidade de Belfast, com a imprensa realizando várias entrevistas e um jantar especial sendo organizado em homenagem ao navio. O processo de equipagem se iniciou em seguida para preencher o casco vazio com as máquinas e as chaminés.
Esperava-se que a embarcação fosse concluída em setembro. Porém, em julho, a White Star Line anunciou que seu comissionamento seria adiado até a primavera. Na realidade, a White Star Line passava por problemas financeiros e precisava focar nas embarcações já operantes. O Britannic foi levado para a doca em setembro, com suas 3 hélices sendo instaladas. A ideia do comissionamento na primavera foi interrompida com o início da Primeira Guerra Mundial. Em 13 de novembro de 1915, o Britannic foi requisitado pelo Almirantado Britânico para transportar soldados e feridos, recebendo o prefixo de His Majesty Hospital Ship, HMHS, em português, Navio Hospital de Sua Majestade. Como o terceiro e último navio da classe Olympic, o Britannic se beneficiou das melhorias julgadas como necessárias depois do serviço de seus 2 irmãos mais velhos. Da mesma maneira como o Titanic havia recebido algumas alterações antes de seu comissionamento baseada nas primeiras viagens do Olympic. Apesar de terem sido visualmente quase idênticos, os construtores desde o início estavam cientes de que existiam muitas diferenças entre os 3 navios. O naufrágio do Titanic e as medidas de segurança resultantes causaram mudanças ainda maiores. Porém, mudanças no pensamento dos clientes e da concorrência também tiveram um impacto sobre os aspectos do negócio do navio. O custo inicial do Britannic foi estimado em 1.500.000 libras esterlinas, o mesmo de seus irmãos. As alterações ocorridas durante a construção e sua conversão a navio hospital acabaram aumentando os custos, com o valor sendo estimado em 1.900.000 libras. As dimensões do Britannic permaneceram bastante semelhantes às de seus irmãos, exceto por sua largura. O Britannic era meio metro mais largo do que seus irmãos. Ele tinha 28,7 de largura por 58 metros de altura e 269 metros de comprimento. Mesmo comprimento do Olympic e do Titanic. Ele possuía uma tonelagem de arqueação bruta de 48.158 toneladas, ultrapassando em muito seus predecessores. Porém, isso não fazia dele o maior navio de passageiros do mundo na época. O título pertencia ao SS Vaterland. A embarcação era impulsionada por um sistema misto, como seus irmãos. 2 motores a vapor de tripla expansão para movimentar 2 hélices de 3 lâminas cada, enquanto uma turbina recuperava o excesso de vapor para movimentar uma hélice central de 4 lâminas. As caldeiras do Britannic eram um pouco maiores do que de seus irmãos. Consequentemente, a potência foi aumentada para que assim pudesse compensar o aumento da dimensão do navio e evitar perda de velocidade, lhe permitindo alcançar até 21 nós, 39 km por hora. Seu maquinário era o maior já construído até então, em uma época onde a propulsão a vapor estava sendo lentamente substituída por uma propulsão gerada apenas por turbinas, como era o caso de seus rivais Lusitânia e Mauretânia. O Britannic recebeu várias melhorias para corrigir as insuficiências observadas no naufrágio do Titanic. O casco duplo ficou mais espesso e foi estendido até o convés F, ao longo da parte central do navio. Assim, teoricamente, a água não poderia alcançar as salas de caldeiras em caso de colisão e o centro do navio estaria protegido. Os compartimentos estanques também foram melhorados. Como seus irmãos, Britannic tinha 16, porém as paredes de alguns compartimentos foram reforçadas, com 5 deles chegando até o convés B, isto é, 3 convéses acima das do Titanic, e os outros indo até o convés E, vários metros acima da linha da água. Assim, o navio poderia se manter flutuando em caso de até 6 compartimentos frontais estarem inundados, enquanto o Titanic podia ter apenas 4. Desta forma, os construtores acreditavam que o Britannic estava protegido de todos os perigos que poderiam aparecer contra um navio comercial. Os turcos dos botes salva-vidas eram bem diferentes dos outros 2 navios. Na verdade, os barcos não ficavam guardados no convés dos botes, mas sim suspensos por turcos gigantes, deteriorando um pouco a estética geral da embarcação. Estes eram capazes de suportar até 6 botes cada,
com um número total de turcos no projeto sendo de 8. 2 na frente do convés, 4 na parte de trás do convés e outros 2 na popa. Entretanto, pelas limitações de tempo, apenas os 4 turcos da parte de trás do convés dos botes e um dos turcos da parte da frente foram instalados. Os botes em si receberam atenção especial. Eram os maiores já colocados em um navio de passageiros até então. 2 barcos a motor também foram colocados a bordo em caso de alguma emergência. Tudo isso foi feito para tentar apagar a memória da falta de botes suficientes do Titanic. A ponte de comando também foi alterada em relação aos outros 2 predecessores. Em seu telhado foi colocada uma plataforma para acomodar a bússola. Outro defeito do Olympic e do Titanic consertado no Britannic foi a falta de conexão entre as salas de rádio e a ponte, que originalmente impedia que os operadores transmitissem com facilidade os avisos de iceberg aos oficiais. No novo projeto, um sistema de transporte pneumático ligava os 2, evitando que os operadores de rádio tivessem que sair de seus postos. O Britannic carregou, durante seu tempo servindo a Marinha, uma placa vermelha com um identificador G608 e mais tarde outra placa com G618. Sabe-se muito pouco sobre o desenho interior do Britannic como navio de assistência hospitalar, existindo pouquíssimas imagens. O Britannic tinha espaço suficiente para acomodar 3.309 pacientes, mais tripulantes, médicos e enfermeiros, fazendo com que o total de pessoas a bordo chegasse a 4.473, mais de 1.000 a mais do que em seu serviço comercial. Sua capacidade era tal que várias balsas eram necessárias para embarcar e desembarcar os pacientes. O Britannic, mesmo assim, ficava atrás do Aquitânia, como o maior navio hospital do mundo, com o segundo podendo acomodar até 4.200 pacientes. Suas instalações foram muito despojadas durante o seu serviço na guerra. Os painéis e outros elementos decorativos foram removidos, como é evidenciado em uma das poucas imagens de sua grande escadaria. Dormitórios foram construídos no maior número possível de espaços disponíveis. Assim, as áreas de passeio do convés B foram transformadas em acomodações para oficiais feridos. As salas foram transformadas em refeitórios, enquanto que é quase certo de que sua piscina coberta, originalmente destinada aos passageiros de primeira classe, permaneceu funcionando para que a tripulação se exercitasse. O Britannic foi declarado apto para o serviço em 12 de dezembro de 1915, recebendo uma equipe médica de 101 enfermeiros, 336 suboficiais, 52 oficiais e tripulação de 675 pessoas. 2 dias antes de partir, o navio se encontrou com o Olympic em Liverpool, a única ocasião em que os irmãos estiveram juntos. A tripulação embarcou sob o comando do capitão Charles Bartlett, um respeitado comandante da White Star Line. Seu engenheiro-chefe era Robert Fleming e o cirurgião-chefe era John Beaumont. Ambos estavam acostumados com os navios da classe, por já terem servido a bordo do Olympic. Beaumont afirmou que o Britannic era, abre aspas, o navio hospital mais maravilhoso que já navegou, fecha aspas. O navio deixou Liverpool em 23 de dezembro de 1915, com destino a Mudros, na ilha de Lemnos, Grécia, no mar Egeu, para trazer doentes e feridos. Ele se juntou a vários outros navios de passageiros que foram transformados em navios hospitais e estavam servindo na mesma rota, como o Mauretânia e o Aquitânia e até mesmo o Olympic, que ao contrário dos 3 serviu como transporte de tropas. O SS Statendam também se juntou às embarcações mais tarde. A equipe era capaz de transportar cerca de 33.000 soldados e 17.000 doentes e feridos. O navio fez sua primeira parada em Nápoles, na Itália, para reabastecer suas reservas de carvão, em seguida indo para Mudros e Dardanelos, no Império Otomano, voltando para a Inglaterra em 9 de janeiro de 1916, com aproximadamente 3.000 feridos que foram distribuídos por vários hospitais de Londres. Esta viagem foi marcada por 2 mortes causadas por tuberculose e o desaparecimento de um homem que caiu no mar.
Sua segunda viagem foi mais curta, indo apenas até Nápoles e retornando. Ao voltar, o Britannic permaneceu durante 4 semanas perto da ilha de Wenff, com o hospital flutuante. A terceira viagem ocorreu entre 20 de março e 4 de abril. Um homem morreu de diabetes no último dia. Ao final dessa travessia, o Britannic e seus companheiros foram dispensados do serviço, por não serem mais considerados como necessários, já que a evacuação de Dardanelos havia sido finalizada. O Britannic voltou para Belfast em 6 de junho, a fim de passar por modificações necessárias para finalmente servir como um transatlântico tradicional. A White Star Line foi compensada pelo governo britânico em 75 mil libras para realizar as alterações. E esses trabalhos foram feitos durante vários meses antes de serem interrompidos, sendo desconhecido o quanto estavam finalizados. Os planos eram que o Britannic fosse mais luxuoso do que seus 2 irmãos, com o objetivo de competir com o recém-lançado Imperator, Vaterland e RMS Aquitânia. Ele foi projetado para acomodar até 2.579 passageiros, dividido em 3 classes. A White Star Line estava antecipando uma provável mudança de clientela e decidiu reduzir o tamanho da terceira classe, destinada principalmente aos imigrantes, em favor de um aumento para a segunda classe. Tudo isso enquanto comparado ao Olympic e ao Titanic. Além disso, sua tripulação prevista era por volta de 950 pessoas, enquanto seus irmãos ficavam entre 860 para o Olympic e 880 para o Titanic. A primeira classe teve suas instalações melhoradas. As crianças, anteriormente vistas como uma irritação, começaram a ser consideradas como clientes a serem satisfeitos, com uma sala especial sendo colocada no convés dos botes, ao lado do ginásio. Tal qual o Olympic e o Titanic, as instalações e acomodações da primeira classe eram servidas por uma majestosa grande escadaria. Porém, a do Britannic era ainda mais suntuosa. Além da cúpula de vidro, dos grados e painéis decorativos, um órgão de tubo alemão foi encomendado para adornar os convéses mais superiores. Porém, isso nunca foi instalado. Enquanto os elevadores ganharam um andar a mais e passaram a chegar até o convés dos botes. O convés A era totalmente dedicado à primeira classe, além de uma sala de estar e 2 cafés que permaneceriam inalterados. O navio foi equipado com uma sala de fumantes, porém era mais estreita do que a do Titanic, por causa de uma sala técnica. Para compensar, os fabricantes colocaram um dossel no seu centro, para aumentar significativamente a altura do teto. A sala de leitura também foi modificada e teve sua segunda parte removida, a fim de abrir caminho para as cabines. Toda uma área dedicada à beleza e aparência foi colocada no convés B, com um barbeiro, salão de beleza e salão de manicure. Entretanto, a adição mais importante do Britannic em relação a seus irmãos diz respeito aos banhos individuais, em quase todas as cabines da primeira classe, sendo o primeiro navio da história a ter essa característica. Anteriormente, os passageiros tinham que usar banheiros e sanitários públicos. Os planos de alteração também se estendiam para outras classes, prevendo a adição de um ginásio para a segunda classe e um espaço comum coberto para a terceira classe. O fumódromo da terceira classe subiria um convés e permitiria que seus ocupantes tivessem a vista do mar. Por fim, a alteração na disposição dos botes traria uma das principais vantagens. A primeira era que o convés superior teria mais espaço para a circulação dos passageiros do que seus irmãos Olympic e Titanic, exceto nos locais onde os turcos estavam localizados. E a segunda era que agora a terceira classe teria acesso direto a botes salva-vidas, algo que não aconteceu durante o naufrágio do Titanic. Essas últimas instalações não foram concluídas, uma vez que o Britannic nunca realizou viagem comercial, com seus elementos decorativos e mobília sendo armazenados durante sua conversão para a marinha.
O almirantado britânico convocou o Britannic novamente para o serviço em 28 de agosto de 1916, com o navio partindo para sua quarta viagem em 24 de setembro. As equipes médicas e de resgate eram compostas por voluntários. Agora, a placa identificadora do Britannic era G.18. O navio chegou em Nápoles em 27 de setembro, enfrentando uma tempestade violenta, mas saindo ileso. O Britannic então voltou para Southampton e chegou no dia 9 de outubro, partindo logo em seguida para o local da sua quinta viagem. Esta nova jornada foi marcada por uma quarentena oficial que todos a bordo tiveram de passar assim que chegassem em Mudros. A tripulação tinha sofrido uma intoxicação alimentar e o navio permaneceu atracado durante todo o inquérito. Um incidente diplomático ocorreu logo depois do seu retorno ao Reino Unido. O cantor de ópera austríaco, Adalbert Messani, viajou no Britannic e observou soldados de uniforme a bordo, sendo rápido para denunciar o ocorrido ao seu governo. Apesar do almirantado britânico ter negado veementemente a afirmação, o Império Alemão, posteriormente, levou isso em conta quando elaborou, em janeiro de 1917, uma lista de 22 pontos que consideravam os navios hospitais como obsoletos. A vida a bordo do Britannic seguiu uma rotina fixa. Os pacientes eram acordados e higienizados às 6 da manhã. O café da manhã era servido às 6h30 e no mesmo horário o capitão fazia uma inspeção. O almoço era servido às 12h30 e o chá da tarde às 16h30. Os pacientes eram atendidos entre as refeições e aqueles que desejavam caminhar podiam andar pelo convés, contanto que não usassem uniformes militares, para não provocar ataques. Os pacientes voltavam para suas camas às 20h30 e o capitão realizava mais uma inspeção. Os dias eram puxados para os enfermeiros, mesmo sem pacientes e feridos, com eles frequentando cursos desportivos e conferências médicas de treinamento. A sexta viagem começou no dia 12 de novembro de 1916, também com destino a Mudros. O Britannic novamente foi comandado pelo capitão Charles Bartlett. Na viagem estava também a bordo a enfermeira Violet Soap, que também tinha servido a bordo do Olympic e foi uma das sobreviventes do naufrágio do Titanic. A travessia começou sem problemas e o Britannic ficou parado durante 2 dias no porto de Nápoles, na Itália, por causa de uma forte tempestade, retornando em seguida ao seu percurso através do mar Egeu. O Britannic sofreu uma explosão por volta das 8h12, do dia 21 de novembro de 1916, enquanto passava pelo canal entre as ilhas de Kea e Macronissos, abrindo um enorme buraco ao lado estibordo de seu casco. A equipe hospitalar estava na sala de jantar tomando café no momento da explosão. Violet Soap depois escreveu em suas memórias que, ao contrário do que havia acontecido no Titanic, a tripulação de imediato tomou consciência da gravidade da situação. Bartlett e o oficial-chefe Robert subiram para a ponte de comando e logo também perceberam o perigo da situação. Além de abrir um buraco no casco nos compartimentos 3 e 4, a explosão danificou os compartimentos adjacentes. O corredor de ligação da sala da caldeira 6 com os alojamentos também foi inundado, fazendo com que a água entrasse nas salas de caldeiras. Estima-se que apenas em alguns minutos mais de 16.000 toneladas de água já haviam entrado no Britannic. Em comparação, demorou quase 1 hora para a mesma quantidade de água entrar no Titanic. As comportas estanques foram acionadas, porém aquelas situadas na sala de caldeira 6 não funcionaram, provavelmente por terem sido danificadas na explosão. Mesmo assim, o navio teoricamente ainda poderia permanecer flutuando, pois seu projeto permitia que até 6 compartimentos ficassem inundados. Entretanto, o problema foi que várias janelas e escotilhas do Britannic foram abertas durante a viagem para poder arejar a embarcação.
Assim, a água conseguiu entrar pelas mesmas e inundar compartimentos que haviam ficado intactos. O navio começou a adernar para este bordo. Um sinal de socorro, SOS, foi enviado imediatamente para todas as embarcações próximas. O cruzador HMS Scrooge estava ocupado em uma missão para tentar desencalhar um navio que havia batido em uma mina aquática. Porém, rapidamente mudou seu curso para ir ao resgate do Britannic. O mesmo ocorreu com o HMS Heroic. Bartlett não tinha conhecimento da inundação da sala de caldeira e subestimou os danos, decidindo levar o navio para a ilha de Kea e ordenando que as máquinas entrassem em ré. Ele conseguiu virar a embarcação, porém isso acabou acelerando a entrada da água. A equipe hospitalar começou a se preparar para a evacuação. Bartlett deu a ordem para que botes salva-vidas fossem preparados, porém não autorizou seus lançamentos. Todos a bordo correram para pegar pertences valiosos antes de saírem do navio. Violet Jessop disse que levou sua escova de dentes, pois disse que era o item que mais tinha sentido falta depois do naufrágio do Titanic. Os pacientes e feridos foram levados para o convés dos botes pelo tenente Sharkelton. Da mesma forma, todos os enfermeiros foram reunidos pelo capitão Renton e também levados ao convés. Por fim, o Major Priestley reuniu seu destacamento do Corpo Médico da Armada Real para inspecionar todas as cabines e garantir que ninguém havia sido deixado para trás. O navio adernava cada vez mais, à medida que Bartlett continuava sua manobra em direção a Kea. A tripulação no convés começou a temer que o adernamento ficasse muito grande e decidiram lançar os primeiros botes sem permissão. Bartlett tinha tomado conhecimento da situação das caldeiras e planejava primeiro parar as máquinas antes de lançar os botes e depois tentar encalhar o navio. Porém, antes que conseguisse agir, 2 botes foram lançados do lado bombordo. As hélices nesse momento estavam quase no nível da água e criaram um efeito de sucção que puxou os botes, esmagando-os. Dentre as pessoas nos primeiros botes estava Jessop, que conseguiu se salvar pulando no mar a tempo, porém acabou batendo a cabeça na quilha de um barco que veio em socorro. Coincidentemente, 2 dos outros sobreviventes do Titanic também se salvaram. Bartlett não soube do ocorrido, mas parou os hélices, poupando outro bote do mesmo destino. A evacuação continuou em ordem, mas com algumas exceções. No lado bombordo, um dos oficiais conseguiu manter a disciplina e evitar que uma multidão superlotasse um dos botes, enquanto um grupo indisciplinado tomou a iniciativa de lançar os botes no convés da popa. Outros, como o reverendo Fleming, conseguiram guiar pequenos grupos e distribuí-los ordenadamente nos botes. Rapidamente o Britannic ficou deserto, com o último bote sendo lançado às 9 horas. Bartlett permaneceu a bordo, decidido a salvar o navio a todo custo. Ele tentou religar as máquinas na esperança de alcançar Kea, porém desistiu quando viu a proa quase totalmente submersa. O capitão foi o último a abandonar o navio, pulando da ponte e nadando até conseguir entrar em um dos botes.
Enquanto a popa se erguia para fora da água, a proa bateu no fundo do mar pouco mais de 100 metros abaixo. O Britannic adernou completamente para estibordo e desapareceu da superfície às 9 horas e 7 minutos. Das 1.125 pessoas a bordo, 30 morreram e 45 ficaram feridas. Scrooge havia recebido o pedido de socorro do Britannic às 8 horas e 15. Indo para o local do naufrágio acompanhado de 2 rebocadores franceses. No entanto, os primeiros a resgatar os náufragos foram os pescadores de Quea. No momento do naufrágio, 35 botes salva-vidas haviam sido lançados. Algumas pessoas que haviam caído ou pulado no mar conseguiram nadar até esses botes e foram resgatados. Felizmente para esses náufragos, eles não tiveram que suportar um mar congelante como havia sido o caso do Titanic, com nenhuma vítima sendo registrada nestas circunstâncias. Além disso, o Britannic estava equipado com 2 barcos a motor que auxiliaram no resgate dos nadadores. Muitos sobreviventes levados para Quea, onde receberam o pronto auxílio dos seus habitantes. O Scrooge chegou ao local do naufrágio às 10 horas e resgatou 339 pessoas. O herói que havia chegado um pouco antes e conseguiu recuperar 494 sobreviventes. Ambos os navios não tinham condições de acomodar mais pessoas, então o contratorpedeiro HMS Foxhound assumiu o resgate às 11 horas e 45 minutos da manhã. 1.036 pessoas foram resgatadas. Os sobreviventes mais feridos foram transferidos para os barcos a motor do Britannic e levados até a Baía de São Nicolau, no noroeste de Quea. Alguns sobreviventes também foram passados para o HMS Duncan, onde a tripulação foi particularmente atenciosa com os enfermeiros. Cerimônias foram realizadas para honrar e lamentar as 30 vítimas do naufrágio. Posteriormente, os sobreviventes foram enviados para casa através de diversos meios, com a maioria chegando depois do Natal de 1916. A perda de um grande navio em tais circunstâncias não passou despercebida, com a imprensa noticiando o fato 2 dias depois. Porém, acompanhadas por vários erros e propagandas devido ao contexto da guerra. Já o almirantado foi discreto e rapidamente enviou uma equipe para o local a fim de recuperar os botes, cobertores e até mesmo os maços de cigarros relacionados ao incidente. As autoridades gregas fizeram o mesmo e mantiveram o caso em segredo por mais de 50 anos. Os jornais relataram que o naufrágio tinha sido uma atrocidade cometida pela Alemanha, cujos submarinos não tinham hesitado em torpedear um navio hospital, levando centenas de feridos. As causas do incidente ainda eram incertas e a imprensa rapidamente começou a reportar os nomes dos passageiros do Britannic. Porém, as notícias motivadas por propaganda não terminaram. Por meses, os meios de comunicação criticaram e culparam os alemães, agravando tudo pelo fato de que o navio claramente portava as cores e indicativos visuais de um navio hospital. As denúncias da suposta barbárie alemã foram reforçadas pelos eventos similares do HMS Astúrias, outro navio de assistência hospitalar que, em um ano antes, havia sido torpedeado por um submarino alemão. Além disso, o HMS Bremerhaven se encontrou nas mesmas circunstâncias e quase no mesmo local 2 dias depois do naufrágio do Britannic.
Para os britânicos, tudo isso foi uma declaração de guerra contra seus navios hospitais. Extraordinariamente, foi publicado um artigo em um jornal alemão que quase parecia uma confissão de responsabilidade pelo ato. Abre aspas. O Britannic estava transportando tropas descansadas para nossos inimigos. E se esse não estivesse sido o caso, nossos submarinos naturalmente nunca teriam o torpedeado. Fecha aspas. Entretanto, este é o único documento alemão que afirma claramente que o naufrágio foi causado por um torpedo. A questão dos motivos do naufrágio do Britannic surgiram quase que imediatamente. O almirantado estava muito ocupado com todas as ocupações e deu apenas 2 dias para recolherem evidências e fornecerem um relatório. Isso tudo assumiu a forma de uma carta enviada em 24 de novembro, o que é muito pouco comparado às centenas de páginas de relatórios sobre o Titanic. A principal dúvida era se o navio tinha sido afundado por um disparo de torpedo ou uma colisão com uma mina aquática. Os testemunhos e as provas indicavam ambos. Alguns sobreviventes afirmam ter visto algo que se assemelhasse a um rastro de torpedo, mas não a coluna de água que normalmente acompanha as detonações. Já outros relatórios mostravam que minas haviam sido recentemente colocadas na área. A conclusão foi vaga. Abre aspas. Os efeitos da explosão podem ter vindo de uma mina ou de um torpedo. Parece mais provável ter vindo de uma mina. Fecha aspas. Isso em si não era suficiente, pois o Britannic, em teoria, teria sido construído para resistir a esse tipo de choque. Assim, outros fatores explicaram o naufrágio. O primeiro era que algumas portas estanques não foram fechadas, enquanto outras foram rapidamente abertas para que a tripulação pudesse chegar a seus aposentos e pegar objetos pessoais. O segundo e mais fatal foi que várias janelas dos convéses E e F estavam abertas. Como o navio adernou para este bordo, a água começou a inundar não apenas os compartimentos danificados, mas até áreas intactas, fazendo com que a água entrasse rapidamente no navio, inundando compartimentos acima da linha da água. A tese do torpedo foi desafiada na década de 1970, quando os destroços do Britannic foram descobertos. Os pesquisadores deduziram que uma segunda explosão ocorreu dentro do navio, tendo sido causada por um incêndio nos depósitos de carvão. Também foram mencionadas uma explosão possivelmente causada por dispositivos médicos ou armas secretas que estavam sendo transportadas. Porém, não há nenhuma evidência que apoie essas teorias. A descoberta na década de 2000 de várias minas aquáticas ainda ancoradas na região do naufrágio deram grande força para a teoria da colisão com a mina aquática, com essa sendo a causa mais provável e mais defendida e apoiada atualmente. Os destroços do Britannic foram encontrados em 3 de dezembro de 1975 pelo explorador francês Jacques Cousteau. O campo de destroços foi explorado pelo pequeno submarino SP-350, com a equipe estando acompanhada da sobrevivente Sheila Mitchell. Alguns itens foram recuperados e um documentário foi produzido para a série de televisão As Odisseias Submarinas de Jacques Cousteau. Carl Spencer entrou pela primeira vez na sala de caldeira número 6 em 2003, através de uma porta estanque que ficou aberta, também descobrindo minas aquáticas na região próxima. 2 documentários foram produzidos nessa ocasião. A sala de caldeira 6 foi explorada mais em 2006, com o casco também recebendo grande atenção. O Britannic é o maior navio naufragado do mundo. Ele repousa em seu lado estibordo, impossibilitando medir diretamente a extensão dos danos causados pela explosão. Há uma enorme ruptura à frente da ponte de comando, que separa a proa do resto do navio. Sua magnitude é muito grande para ter sido causada por qualquer explosão, sendo mais provável que ocorreu pela pressão exercida pelo navio enquanto estava afundando, quebrando justamente no local mais frágil quando a proa atingiu o fundo. Foram encontrados vários cacos de vidros do domo da escadaria, com as 4 chaminés tendo sido arrancadas de suas bases.
Vários pedaços de carvão estão espalhados pelo redor dos destroços. Os destroços do Britannic foram comprados por um britânico em 1977, pelo valor de 2.500 libras esterlinas. O navio foi comprado novamente em 1996 pelo historiador Simon Mills, pela quantia de 15.000 libras, com o objetivo de preservá-lo o máximo possível. Robert Ballard teve a ideia no início da década de 2000 de transformar o Britannic no primeiro museu submarino do mundo, equipando-o com câmeras que permitiriam os visitantes para verem os destroços a partir da superfície. Esse projeto nunca se materializou. A perda de 2 dos 3 navios da classe Olympic antes que pudessem completar uma única viagem comercial foi um enorme prejuízo financeiro para a White Star Line. O Tratado de Versalhes compensou em parte esse problema, já que a derrotada Alemanha foi obrigada a dar vários de seus navios aos países da Tríplice Entente, com 2 indo para a White Star Line. O SS Bismarck, então maior navio do mundo, foi rebatizado para RMS Majestic, substituindo o Britannic. A história do Britannic inspirou no ano 2000 um telefilme de mesmo nome, dirigido por Brian Trenchard de Smith, para o canal norte-americano Fox Family. Entretanto, a produção contém vários erros históricos, com o navio sendo afundado por um espião alemão para destruir um carregamento secreto de armas. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu gostaria de agradecer a Titanic Honor and Glory por disponibilizar seu material para este documentário. Eu também quero agradecer a Titanic Design do Instagram por suas representações magníficas. Inscreva-se no canal e deixe seu like para que não perca as novas produções. Existem outras formas de ajudar o canal com os documentários, tanto o botão valeu quanto o seja membro. Muito obrigado!